Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos empresários em geral, aos dirigentes da FCDL, da CDL de todo o Brasil, aos empresários, aos telespectadores da TCM de Mossoró, aos meus amigos e às minhas amigas. Esse é o podcast número 99 do dia 2 de junho de 2023. Chegamos, portanto, ao 99º programa. Santos do dia: São Marcelino, presbítero, e São Pedro, exorcista. Mártires na via Labicana. Marcelino e Pedro são dois dos inúmeros santos que, como heróis, deram testemunho do Evangelho e defenderam a igreja nascente. Portanto, são referenciados no dia de hoje. Torturas e mortes não os fizeram renegar a Cristo. Ambos viveram entre o fim do século III e início do século IV da era cristã. Sua festa litúrgica é celebrada hoje em todo o mundo pela Igreja Católica. A taxa de desemprego de 8,5% entre fevereiro e abril, a menor desde 2015, foi constatada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No mesmo período do ano passado, a taxa foi de 10,5%. A taxa de desemprego no Brasil foi de 8,5% no trimestre móvel determinado abril. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra do Domicílio, PNAD, contínua, divulgada nesta quarta-feira, 31 de maio, pelo IBGE. Essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em abril desde 2015, quando ficou em 8,1%. Entre fevereiro e abril do ano passado, a taxa tinha sido 10,5%, o que representa uma queda de 2 pontos percentuais no desemprego no mesmo período de 2023. Já em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre novembro de 2022 e janeiro deste ano, a taxa ficou praticamente estável, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Marfrig e um fundo soberano da Arábia Saudita injetam 4 bilhões e 500 milhões de reais, segundo fontes oficiais do Globo News e da agência Globo de Notícia. Com a alta da taxa de juros, o custo da dívida vem pressionando, o que empurrou a companhia Marfrig, que é um dos maiores frigoríficos do Brasil, a buscar alternativa para levantar capital. A Marfrig, do empresário Marcos Molina, e o fundo soberano da Arábia Saudita, Salik, vão injetar 4 bilhões e 500 milhões de reais na BRF, apurou a agência O Globo e a Globo News. A ação no aumento do capital ficou em R$ 9,00, o que representa um prêmio de 24% em relação ao fechamento de ontem no mercado financeiro. O acordo assinado na madrugada de hoje prevê-se que a Marfrig e Salik coloquem cada um 2 bilhões e 250 milhões de reais na BRF. Com isso, a Marfrig, que possui 33% do capital da companhia, passará a uma fatia de 38,7%, ainda segundo as mesmas fontes. Pediram que o anonimato, em função da transação, ainda não é pública. Já a Salik, que é acionista da Minerva, passará a deter uma participação de 16% na empresa, dona das marcas Sadia e Perdigão. Para aprovar o aumento de capital, a companhia deverá convocar a Assembleia de Acionistas para permitir que a Marfrig aumente sua posição acima de 33%. Já a BRF possui em seu perfil estatutário uma position firme que impõe um limite de participação no capital da empresa. O JP Morgan foi o assessor financeiro da Marfrig ao lado do escritório Lefosse, que foi assessor jurídico. O Citibank assessorou a Salik em conjunto com o escritório Matos Filho. O aumento de capital tem como objetivo sanar a situação financeira da companhia, que há muitos anos lida com o seu alto endividamento. No primeiro trimestre deste ano, a dívida líquida da BRF encerrou em 15 bilhões e 290 milhões de reais. E com isso, a alavancagem, que é o indicador que mede a razão entre a dívida e o EBITDA ajustado, foi de 3,35%, considerada alta para uma companhia. Com a taxa de juros altos, o custo da dívida vem pressionado, o que empurrou a companhia a buscar alternativas para levantar capital. Em 2022, a BRF chegou a colocar 5 bilhões e 400 milhões de reais por meio de uma oferta de subsequente. Além desse aumento de capital, a empresa vem buscando outras alternativas para levantar o seu endividamento.
Neste ano, por exemplo, o Banco Santander foi contratado pela companhia para vender a divisão de PET, avaliada em 2 bilhões de reais. O Senado aprovou, na madrugada de ontem, a medida provisória que reestrutura ministérios criados no governo Lula. Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, o plenário do Senado Federal aprovou, na madrugada do dia 1º, a poucas horas do fim do prazo, o texto da medida provisória que reestrutura os ministérios do governo Lula. O placar foi de 51 votos a favor e 19 contra. O texto agora seguirá para a sanção presidencial. O que aconteceu? A bancada do PL havia apresentado 2 destaques, mas retiraram as sugestões de mudança no texto durante a votação. Apesar do prazo apertado, a sessão foi tranquila e durou menos de 2 horas. Os votos contrários ao texto foram basicamente do PL e de senadores que integravam o governo Bolsonaro. A medida provisória foi aprovada na Câmara na noite de ontem, por dia 31, com 337 votos a favor e apenas 125 contra. Portanto, com a vitória do governo Lula, que mantém a estrutura de ministério criada desde 1º de janeiro, com a sua posse na presidência da República, e que estava em vias de ser anulada ontem, dia 1º de junho, até quando vigiria. E depois de articulações políticas no Palácio do Planalto, que envolveram deputados, senadores, ministros e o próprio presidente pessoalmente, avalizando muitas indicações e muitas liberações de verbas e de dotações que estavam consignadas no orçamento da União e não tinham sido liberadas, deputados e senadores ouviram o canto da sereia e aceitaram a aprovação da atual estrutura administrativa do Poder Executivo Federal. O PIB do Brasil tem a 4ª maior alta entre os 50 países da economia do primeiro trimestre. A alta da economia brasileira só ficou atrás de Hong Kong, da Polônia e China, e foi idêntica à da Tailândia. O crescimento de 1,9% no PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, registrado pela economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, foi o 4º mais forte entre os 50 grandes economias mundiais globais. O anúncio foi feito ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E os seus países que divulgaram esse resultado põem o PIB brasileiro de 1,9% de crescimento como o 4º maior de todo o mundo. Pelo mundo, a variação do PIB do primeiro trimestre de 2023 ante os 3 meses anteriores, em 2022, enquanto a Hong Kong subiu 5,3%, a Polônia 3,8%, China 2,2%, o Brasil subiu 1,9%, igual à Tailândia, ficando abaixo de nós, países importantes da Europa, da Ásia e a própria América do Sul. Portanto, uma notícia favorável para o Brasil. Em comum, esse grupo de países, à exceção da China, não tinha um crescimento acentuado no primeiro período, no primeiro trimestre do ano. O Brasil, com esse resultado, teve um PIB que movimentou 3 trilhões e 600 bilhões de reais em relação ao último trimestre de 2022. Mesmo a China veio um desempenho ruim para os padrões históricos das últimas décadas, com a alta apenas de 0,6% ao ano. No Brasil, houve uma euforia com relação a essa movimentação da economia nacional que surpreendeu a todos que esperavam um crescimento mais discreto. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem com uma alta de 2,05% aos 110.560 pontos. E o dólar americano cravou exatamente 5,00, ou seja, $1 americano para cada R$5. Com todo esse grupo registrado, o PIB brasileiro otimizou em relação ao último trimestre do ano passado. A alta, ao menos de 1%, já estava previsto, mas 1,9% tomou de alívio e até de uma respiração mais direta e mais satisfação a empresários, investidores, analistas, aos bancos em geral. Outro latino-americano que já divulgou o seu desempenho, o Chile, também teve um bom resultado, com a alta de 0,8%. Desempenho bem diferente do seu vizinho do norte, o Peru, que registrou uma retração, ou seja, uma diminuição no seu PIB de 1,1% no mesmo período. Entre as maiores economias do mundo, os Estados Unidos da América cresceram 0,3%, o Japão 0,4% e a Alemanha encolheu 0,3% no primeiro trimestre de 2023. Na ponta de baixo do ranking do resultado, no primeiro trimestre estão a Irlanda, com a queda de 2,7%, a Lituânia, com a retração de 2,1%, a Arábia Saudita, com a contração de 1,3%. Portanto, o PIB brasileiro aliviou e trouxe ânimo novo
Com a aprovação da reforma administrativa dos novos ministérios, concomitantemente feita pelo Congresso Nacional, houve um otimismo ontem no mercado financeiro de uma maneira em geral. A venda de veículos cai em maio, à espera do programa do carro popular. A Brigit Consultoria calcula que a retração do consumidor, que decidiu esperar que o programa entre em vigor, levou à perda de vendas de mais de 15 mil carros durante o mês de maio. Com 166.300 veículos, unidades à venda de automóveis e comerciais leves, caiu 4,86% em maio no mercado brasileiro, na comparação com o mesmo período do ano de 2022, segundo os cálculos com base nos licenciamentos em órgãos de trânsito de todo o Brasil. A consultoria atribuiu o resultado, que ficou 8,3% abaixo dos seus cálculos para o mês, ao anúncio do programa do governo do carro popular. Há uma semana o governo federal anunciou que haverá redução do PIS/COFINS em modelos de até R$120 mil, o que poderia resultar em um abatimento de até 10% nos preços do veículo. A medida ainda depende de aprovação da Fazenda Nacional. Calcula a consultoria que isso fez refrear as vendas e a compra de veículos durante o mês de maio, para esperar, a partir agora de junho, que essa situação se normalize com a diminuição da carga tributária e o preço do carro seja mais palatável ao gosto do consumidor. No governo Lula, o investimento estrangeiro cai 28% e expõe desconfiança sobre o rumo do país. Com incerteza da economia e controvérsia da área externa, investimentos diretos ficaram em 24 bilhões e 300 milhões de dólares de janeiro a abril, segundo o Banco Central, ante 33 bilhões e 900 milhões de dólares no mesmo período de 2022. As incertezas existentes em relação à política econômica do governo e as posições controvertidas e assumidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva fizeram com que, na área externa, já estão se refletindo de forma negativa ao fluxo de investimentos no Brasil. E nós precisamos de recursos externos do exterior para fazer face ao nosso crescimento. Os investimentos estrangeiros no país caíram 28,3% nos primeiros 4 meses do ano de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, estamos precisando que o governo se assente em políticas resilientes com relação à economia, fazendo com que o investidor estrangeiro, quer ele seja da Ásia, da África, da América do Norte, da Europa, da Oceania, chegue até o Brasil para injetar capital novo na nossa economia, no nosso dinamismo de crescimento. Os números foram divulgados pelo Banco Central na sexta-feira, dia 26 de maio. Mas houve destaque no noticiário para o tombo ocorrido neste quesito no atual governo. No geral, as informações se concentraram em dados absolutos, sem cálculos de percentagens e sem comparação entre os resultados obtidos no governo Lula e Bolsonaro. Os dados acumulados em 12 meses, que englobam as duas gestões, podem ser úteis para sinalizar uma tendência de mais longo prazo que acabam mascarando as diferenças entre elas. No governo anterior, quando havia qualquer soluço nos investimentos estrangeiros, multiplicavam-se analistas dizendo que o Brasil havia se tornado um pária no mercado global e que ninguém queria mais investir no Brasil. Em 2022, porém, a narrativa predominante se chocou com a realidade, colocando em xeque a credibilidade da turma. Os investimentos líquidos do país alcançaram 91 bilhões de dólares, de acordo com o Banco Central, o maior volume em 10 anos e o terceiro maior em todos os tempos da economia nacional, após a retração ocorrida no fluxo de investimentos globais durante a pandemia em 2020 e 2021. Neste ano, o tombo registrado até agora no IDP coloca em xeque também a narrativa de que os investidores estrangeiros teriam menos medo de Lula do que de Bolsonaro, que prosperou a arena empresarial e no mercado financeiro durante a campanha eleitoral. E não dá para fazer vistas grossas em relação à situação. A questão é até que ponto, diante do perfil assumido pelo atual governo na economia e na política externa. Tenho dito aqui a você, telespectador da TCM de Mossoró, que nos vê agora pela televisão, e aos empresários de uma maneira geral, tenho dito que 2 pilares são essenciais para trazer o investimento estrangeiro para o Brasil. Primeiro, a percepção de confiança
nas regras governamentais econômicas que são assentadas. Segundo, a rentabilidade do investimento. E no Brasil, com juros de 13,75% na Selic, ou mesmo no mercado financeiro da renda variável da Bolsa de Valores, o investidor estrangeiro sente-se-á confortável a aplicar, desde que as regras sejam claras e positivas e realistas para a contemporaneidade da economia mundial. Bom dia, muito obrigado e até o próximo programa.